E agora, a mensagem. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Agora a mensagem, né? Mas no momento a gente brinca um pouquinho, porque afinal de contas, senão a gente... né? Mas vamos lá. Quem aqui recebeu um chamado de Deus na sua vida? Todo mundo, né? A maioria. E tem chamado mais específicos. Agora nós somos seguidores de Cristo. Você segue aqui a Jesus. Tem pessoas que têm seus ídolos, são seus referenciais. E às vezes até se comportam como ele, mas a nossa referência é Cristo. Uma vez perguntaram a mim, pastor, quem é um líder geral da Batista? Eu disse, é Jesus. É claro que eu sei que tem um presidente na convenção, tanto estadual como no Brasil, mas a nossa referência é Cristo. Embora a gente respeite as nossas autoridades eclesiásticas, não é verdade, mas a nossa referência é Jesus Cristo, ó. Jesus. É por isso que a igreja existe, por Jesus Cristo. A gente faz parceria, nós temos uma relação amistosa com as co-irmãs e a igreja soberana, a igreja local em suas decisões, mas a gente tem sim nossas lideranças. Mas o nosso alvo, Paulo fala sempre sobre isso, é Jesus Cristo. O autor de Hebreus chega a dizer assim, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E a igreja precisa ter um olhar, olhando para Cristo. Tem aquele hino que a gente canta, né? Olhando para Cristo, grande é o toda a salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu vou ler um texto aqui que fala que Jesus Cristo tem seus seguidores. Tinha aqueles bem inflamados e tinha aqueles também meio desanimados. Aqueles que sempre ele incentivou a lealdade, a fidelidade, porque ele é fiel para conosco. Eu não sei como é que você pode fazer uma avaliação sua desse ano. Como foi a sua atuação enquanto membro de igreja? Por que eu falo membro de igreja? Porque nós somos do reino de Deus, geral. Mas nós temos uma igreja local, onde você ajuda, onde você coopera. Ou não é verdade? Porque há pessoas que acham que pode viver sem igreja. A igreja é fundamental na vida do crente, na vida do servo do Senhor. Ontem a gente viu aqui a irmã testemunhando, os irmãos, como foi importante a ajuda da igreja em momentos difíceis, um momento decisivo da sua vida, aquela palavra, aquele incentivo, as pregações, as ajudas. Mas tinha, Jesus Cristo, ele deu missão àquelas pessoas que estavam seguindo ele. E ele chamou a atenção quanto ao exercício delas. Jesus Cristo não pediu para os seus seguidores servir ele de todo jeito. Tem que ser com zelo, zeloso. A gente vai para o Antigo Testamento ver, por exemplo, um Daniel. Hoje eu estava vindo numa igreja aí, o jejum de Daniel, um jejum forte de Daniel. E Daniel, ele não se contaminou com o vírus lá do rei, com a comida, com as coisas aqui dentro. Ele não quis se contaminar. Ele não quis entrar no banquete que a Babilônia dava para ele. Ele não quis o banquete. Tinha muita coisa, né? Mas Daniel e os seus amigos manteram-se fiéis. Numa terra estranha, eram cativos, foram exilados. A gente não sabe da história? E mesmo na terra distante, longe de pai, de mãe, de igreja, de tudo, eles eram fiéis a quem? A Deus. Eram fiéis a Deus. Mas eu estou me comentando, tem outros personagens bíblicos também que são. E Jesus Cristo, quando chamou, ele chamou a gente para uma missão. E essa missão, ele chamou a responsabilidade da igreja. Você sabia que você tem responsabilidade com a sua igreja? Inclusive os candidatos a batismo que se batizaram, a partir do segundo domingo de janeiro, segundo domingo, quem foi batizado agora recentemente, vai ter uma sala de aula pós-batismo. Essa sala de aula a gente está trazendo alguns assuntos antes de vocês serem distribuídos para as respectivas áreas de vocês. Idosos, jovens, adolescentes. Tem essa sala. A gente tem 4 assuntos importantes. Vai ser assim agora. Porque às vezes na correria a gente vai, mas essa sala já está combinado
a partir do segundo domingo, o primeiro não, o segundo domingo, essa sala já começa a existir dos candidatos, os que já é batizado, né? E aqui tem um assunto que Lucas traz, não só Lucas, Mateus, acerca dos que seguem a Jesus Cristo. Lucas capítulo 9, veja o que aconteceu, a partir do verso 57 e diante. É muito pertinente essa mensagem de hoje, para nós que estamos aqui. Você foi chamado por Deus, casal, acabado de casar, que estão aqui, mas Deus tem um chamado na vida de vocês também. Irmão Bruno, pode ficar de pé, irmão Bruno? Fazer uma pergunta aqui, irmão. Bruno, você tem missão na igreja? Você tem um ministério na igreja? Qual é o seu ministério? Ministério de louvor, de evangelismo, ministério de louvor, especificamente, obrigado. Se eu perguntasse isso ao irmão Cristiano, pode ficar de pé, por favor? Você é membro desta igreja? Você tem responsabilidade com ela? Você hoje está inserido em que ministério na igreja? Ministério do louvor, ministério diaconal e ministério do ensino ainda, que é professor, ensina. Adriana, pode ficar de pé, irmã Adriana? Eu estou falando com alguns membros da igreja para a gente entender a mensagem. Adriana, você é membro desta igreja? Há quanto tempo? 10 anos, uma década. Você tem ministério na igreja? Trabalha no ministério? Qual é o seu ministério? Ministério, Grupo MCM, ela também atua, mas ela é líder, ministra da boa idade e também professora de sala de aula, ok? Professora EBD. Vou se perguntar aos demais irmãos, cada um está envolvido e deve se envolver. Ô pastor, e tem vaga ainda? Deixa eu dizer a você, tem vaga ainda. Tem mesmo, esgotou? Não, ainda há vagas. Se você quiser, você fala com o líder. Você, por exemplo, eu queria ter uma experiência de evangelismo. Fala com o pastor Alessandro. Tem uns dias de visitação, tal, a gente está aí ministrando. Ok? Eu queria, sei lá, eu gosto tanto do louvor. Conversa com o pastor Abisaí, quem sabe você é um candidato a um coro. Mas a gente tem ministério. Mas olha o que aconteceu no capítulo 9, versículo 57. Olha o que aconteceu. Verso 57 já está aí, Lucas 9, 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ninguém sabe quem foi esse irmão. Eu, quando fazia discipulado, chamaram ele Senhor Precipitado. Eu vi um pastor botando Senhor Precipitado. Eu quero te seguir para onde o Senhor for, eu vou. Você percebe que tem gente que começa assim: eu faço tudo tal. Aí Jesus disse uma resposta para ele, parece até que está um pouco má vontade, mas vamos entender esse texto. Verso número 58, a igreja. E disse-lhe Jesus: Então Jesus Cristo disse para aquele homem que as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O ministério de Jesus Cristo era corrido. Ele não tinha um lugar fixo. E você sabia que Jesus pode levar a gente para onde Ele quiser? Mas eu sou daqui. Amém que você é daqui. Então trabalhe aqui. Porque quando você acabar seu tempo aqui, Ele vai levar para outro lugar, mas para você trabalhar. Porque Ele quer que a gente trabalhe na seara dEle. Ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Eu fiquei observando esse texto aqui. Enquanto Jesus viajava para Jerusalém, veja o contexto, a fim de sofrer e morrer, porque tudo Cristo tem um propósito. Ele estava indo para o Calvário. Ele estava indo para a morte quando aconteceu isso. No caminho, veja o que aconteceu. Enquanto ele viajava, indo para Jerusalém, a fim de sofrer e morrer. Que caminhada dolorosa, hein? Aí aconteceu isso no meio do caminho. Jesus explicou o custo do discipulado para aqueles que desejaram seguir. Não é só querer, não. Tem um preço para ser pago. Ah, eu quero. É muito emocionante. Quem é a primeira pessoa? Levanta a mão, levanta duas, levanta três. Agora vamos seguir. Ah, eu quero me batizar. E batizou. E agora? Vamos seguir. Vamos fazer a obra. E Jesus parou para explicar o custo. E aquela pessoa disse: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que for. Epa! As raposas têm seus covis e tal, mas o Filho do Homem
A gente não é aqui nesse mundo, não. Eu estou de passagem aqui. O nosso alvo é a eternidade. O nosso alvo é o céu. Ele se prende tanto aqui, fica tão preso aqui, que esquece o objetivo maior. Que ele estava querendo acordar aquelas pessoas. Veja o que acontece. Ele não tem nem sequer, o Filho do Homem, um lugar para recostar a cabeça. O discípulo de Jesus Cristo deve estar pronto para ir a qualquer lugar e abrir mão do seu lar e da segurança e da sua estabilidade. Ele tem que estar pronto para sair da zona de conforto para fazer a obra de Deus. Às vezes um domingo à tarde não é muito bom não, é bom descansar. Aí você levanta e vai fazer aquela visita. Ou você está bem na igreja, como agora o pastor Everaldo, muito bem na igreja onde ele estava, aí recebeu um chamado, vai para outra igreja. Porque às vezes as pessoas pensam que sai da igreja quando está ruim. Não, Deus pode tramar você em pleno exercício para você ir para outra igreja. Que surpresa seria, hein? Aí você, olha, você sabe quem está indo para outra igreja, está saindo? O pastor Samuel. Não acredito. A EBT tem a cara dele, mas Deus é quem manda na obra. Deus é quem manda, a obra é dele. Se ele quiser, ele bota você para onde ele quiser. Mas se você está aqui é porque tem um propósito. Se você hoje é IEBT, é porque Deus tem um propósito na sua vida aqui na IEBT. Então não podemos nos conformar, sabe, em ficar na zona de conforto, nas quatro paredes. O que é que Deus está querendo de mim? Eu, adolescente, ainda fui muito impactado. Já era batizado, já era crente em igreja e tal. E eu fui para uma igreja pequena, eu saí de uma igreja grande de mais de 1000 membros. E aí fui para uma igreja menor. Aí no primeiro dia que eu cheguei lá, estava vendo uma conferência. E tinha um cantor chamado Lenildo. Que homem para cantar. Nunca mais eu vi esse homem. O que Deus está querendo de mim. Alguém esperando de ti tanta coisa. Não sei cantar a música que ele cantava. Mas o refrão ele dizia. O que Deus está querendo de mim. O que Deus está querendo de mim, sei que é melhor do que tudo que há, enfim. O que Deus está querendo de mim. Mas a conferência toda desse homem cantando. O que Deus está querendo de mim. Só sentado no banco, é nada. O que Deus está querendo de mim. De vez em quando eu vou à igreja à noite. Sei que é maior. Ai, meu irmão, invadiu meu coração. Eu me converti os 3 dias da conferência. Eu já crente batizado, que é a primeira pessoa. Esse menino já é crente, eu disse, Eu estava que nem Dudu. Dudu era assim quando chegou na igreja. Todo domingo Dudu se converteu. Esse menino vai se converter de novo, meu Deus. Aí quando é a primeira pessoa, lá vai Dudu. Eu disse, de novo Dudu. Esse menino, que é esse comentário? Eu fiquei que nem Dudu nessas conferências. Toda noite eu me convertia. Aí o cantor veio, você gostou? Gostei demais. O que é que Deus está querendo de mim? Fiquei nessa interrogação. Eu jamais pensaria que era pastorado. Nunca. Eu? Nem de longe. Pastor? Advogado, professor, estava com muita visão, mas Deus estava assim, você vai ser um escolhido meu, você é um escolhido meu. Eu noivo de Marisa, a gente casou e Marisa fez, eu tive um sonho contigo. O que foi, menina? Tu sonha comigo todo ano, né? Era não, eu que tu estava num lugar e tinha uma porta, e quando eu abri eu via tanta ovelha. Eu disse, ovelha? A gente vai criar bicho agora? Eu até criei uma galinha depois. Ela fez, Samuel, tá brincando, mas tu pode ser um pastor um dia. Eu disse, comigo não vai dar não. Eu me lembro que 2 pastores, são pastores hoje, levaram a matrícula na minha casa, a inscrição. Eu disse, eu não quero não. Eu já passei no vestibular, vou fazer. Vocês não passaram, estão querendo ser pastor. Ainda usei eles. Mas Deus estava querendo de mim outra coisa. E eu conto a vocês mais detalhes desse chamado. Chegar a dar uma dor, porque Deus está querendo alguma coisa de mim. Não pense que Deus vai estar satisfeito. Ele está querendo algo de mim. Agora teve outro personagem. Veja aí o versículo 59. Ele disse que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.
ele disse, né? Eu vi aqui o texto, eu não tenho onde reclinar a cabeça, mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Mas vem o verso de número 59. Vamos lá. E disse a outro, esse Jesus chamou. Você vê que tem um oferecido, e depois o oferecido veio outro que Jesus chamou. Agora esse Jesus, e disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, foi o que ele respondeu, vamos lá? Deixa primeiro. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos o enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Quando eu estava fazendo discipulado, a gente passou muito tempo estudando os termos do discipulado. E foram um aprendizado muito grande. Passei 5 anos com o pastor José Candeias, lá na Ordem dos Pastores. Todas as segundas-feiras eu ia direto para lá. Aí uma pergunta que surgiu no meio dos colegas. Até o pastor Nelson Malafaia disse, será que Jesus Cristo quis dizer isso mesmo? É muito rigoroso desse jeito esse chamado? Será que esse seria o termo do discipulado? A gente renunciar a tudo. Jesus Cristo manda renunciar a mulher, renunciar a pai, renunciar a mãe, renunciar o que você pensar. E depois ele diz a própria vida, está lá na frente. A própria vida. Se você não renunciar, você não pode ser meu discípulo. A gente vai ver daqui a pouco, vai dar um salto aqui no capítulo 14, a gente vai ver Jesus dizendo isso. Vai ter chamada que você vai ter que deixar, viu? Aí o professor comentava, né? Os colegas, pastores, alguns já, até o pastor Moisés, com 37 anos de ministério, eu estava no meu primeiro ano e ele dizia assim, depois de 37 anos, ainda é um mistério para mim, o que é que Deus está querendo de mim. Eu disse, ai meu Deus do céu, será que esse homem não sabe o que é? Com 37 anos de ministério, mas é porque Deus tem surpresa para você, você nem sabe ainda. Ele não diz tudo a gente não, mas vai dizer. O que ele não quer é um crente que não ora, um crente que não lê Bíblia, um crente que não participa, inativo. Não, isso ele não quer não. Aí tem um cantor que disse, não há inúteis na casa do pai. Não tem uma música assim, né? É a mãe do filho, né? Que diz que não pode ter inúteis. Vou fazer uma pergunta a você, sem querer ofender a você, nem você que está em casa. Você é útil na obra de Deus? Ou você é o tipo, se não vier, ninguém nem sente falta? O apóstolo Paulo deu uma brigada com Marcos, e não quis que Marcos fosse com ele na esfera missionária. Aí lá na frente, Paulo, cheio de bronca, com problemas, fez, manda Marcos vir, que ele é útil para o ministério. Ele até deu aquela brigada, tem os problemas, ser humano é assim. Mas o que importa, ele é útil para o ministério. Essa mulher é útil para o ministério. Esse jovem é útil para o ministério. Esse irmão é útil para o ministério do louvor. É uma pessoa que importa para o ministério de casais, para a igreja. Nós temos N tarefas diferentes. Mas agora esse disse assim, olha, eu vou enterrar meu pai, deixa eu enterrar meu pai. Qual é o problema de enterrar o pai? Deixa os mortos enterrar os mortos. Tu vem me seguir. Aí vamos entender isso melhor? Não tem, ele diz aqui, deixe-me sepultar o meu pai. A respeito aos pais, tinha grande valor em Israel antigo, né, do primeiro século, implicava, entre outras coisas, proporcionar-lhe um enterro honroso, decente. O compromisso ao qual Jesus chamava tinha primazia sobre todos os relacionamentos humanos. Eu nunca mais esqueci o que o mestre falou. Ele disse que o amor que a gente tem que ser a Deus tem que ser maior do que todos os outros amores. Nada pode impedir você nem eu fazer a obra do Senhor. O amor à obra de Deus tem que ser maior do que todos os amores. Quem disse isso foi Jesus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser, de toda a tua força. Me ame em primeiro lugar. Me busque em primeiro lugar. Mas para ter esse nível de entendimento. Veja o que é que diz aqui, esse comentarista, né? Ele falando justamente sobre isso. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Ou seja, os que espiritualmente estão mortos se encarregam de enterrar fisicamente os outros mortos. Parece muito insensível Jesus, né? Chamaram ele para a doença de Lázaro, para ele orar, ele nem foi.
Passou um bocado de dia sem ir ainda, não foi? Depois ele foi. Ele fez, vamos lá. Lázaro está dormindo. Eu disse, se ele está dormindo, então está tranquilo. Porque Jesus vê até quem está dormindo. Ele vê quem está dormindo, viu? Tem gente dormindo e ele olhando, falando está dormindo. Ele vê. Ele vê quem dorme e quem ora. Desperta tu que dormes. Não tem assim o texto? Mas Jesus Cristo disse depois claramente, o nosso amigo Lázaro, ele morreu. Meus irmãos, a obra de Deus para entender isso é tão difícil. O amor à obra de Deus, os que seguem a Cristo, ele quis ensinar isso. Vocês têm que ter responsabilidade pela minha obra. Tem gente querendo fazer a obra de Deus de todo jeito, para o trabalho lá fora, o compromisso lá fora, está de tudo, mas para a igreja, parece que a igreja nem é uma coisa muito séria, e é muito sério. E tem vários níveis de compromisso, de comprometimento. A gente vê pessoas que têm pouco compromisso, mas tem outros que têm mais compromisso. Tem pessoas que estão em casa agora, nem estão doentes da Covid, nem estão doentes de nada, mas ficaram em casa. Por quê? E por que será que você está aqui? Por que será que eu estou aqui? E será porque vamos estar aqui, se Deus permitir, também de 4 horas? Compromisso com a obra. E tem outros que não têm compromisso. Ou tem, mas é de outra forma. Mas vamos lá que tem um terceiro ainda, viu? Quero terminar. A gente vai terminar. Esse relógio está errado, esse relógio. Eu doido olhando para ele. Esse relógio aqui na minha frente ainda é 10h20. Então dá tempo para eu pregar um bocado, mas agora eu fiquei desconfiado. É 11h30, né? Veja agora. Jesus disse, os mortos terram os próprios mortos, papapá, né? Mas o versículo 61 agora. Olha o outro que Jesus... Outro ainda disse, esse aqui também se ofereceu. Senhor, eu te seguirei, mas deixa que antes eu me despeça de minha família. Eu quero me despedir da minha família. Aí Jesus diz algo que eu queria que vocês ficassem de pé para lendo, porque é inacreditável, mas foi Jesus quem disse. 62, coloca aí. Vamos lá? E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto. Pode sentar. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e fértil, tem serviço e provisão. Essa música é forte, viu? Você assumiu um compromisso com Cristo, vá até o final, porque Ele é contigo também na sua vida. E aqui, meus irmãos, Ele encerra dizendo assim, me deixa que eu despeça da minha família. Essa declaração faz uma alusão, quem sabe remete ao pedido de Eliseu. Eliseu fez esse pedido, mas só que ele queimou o boi, queimou tudo, deu uma festa, um churrasco e foi embora. Era o trabalho dele, que ele cuidava, ele lavrava os bois. Mas depois que Deus chamou ele disse, eu vou parar tudo. Eu conheço pessoas que deixaram emprego, poderiam estar trabalhando, mas não estão, só na obra. Deixaram empregos federais, sei lá, tanta coisa, porque tem um chamado na obra. Conheci um pastor, um psicólogo, amigo, Agostinho. Eu fiz discipulado com ele na época e a gente desenvolveu uma boa amizade. E ele era o secretário na época da Ordem dos Pastores e a gente fazia parte do mesmo grupo e eu fiquei confidencial com ele, conversava muito. E ele tinha uma família, toda a família empresária, toda a família. E ele fez um curso também de psicologia e recebeu um chamado para o pastorado. Só que ele era um empresário da área de panificação. Todo mundo na casa dele, na família, tinha padaria. E ele era chamado para pastor. A família não entendeu. Eu falei, para morrer de fome, é. Tu com um status desse, tu tenta a padaria. E ele entrou numa crise no pastorado, porque tudo dava errado para ele. E ele chegou para a igreja um dia de domingo, de manhã, fez uma carta, leu e se despediu da igreja. E voltou para a padaria. Só que essa padaria era próximo à igreja onde ele tinha sido pastor. Aí o pessoal chegava na padaria, pastor, me dá 2 pães aí. Ele falou, eu não sou mais pastor não, irmão. Acredita nisso? Teve essa crise com ele, ele compartilhou. Pastor, bota 10 pães aí, pastor.
sou pastor mais não. Ele era pastor. E Deus começou a falar com ele. Deixou a padaria de novo e voltou. Porque ele disse, eu coloquei a mão no arado, eu não posso olhar mais para trás e ter que ser até o final. Tem pessoas que ainda não têm discernimento do chamado que teve de Deus. É preciso ser mais fiéis ao Senhor. É preciso mais dedicação. E aqui, encerrando esse texto, ele diz assim, ele faz alusão a Eliseu e diz, quem põe a mão no arado, o compromisso é grande. Não pode olhar para trás. Quem foi que olhou para trás no Antigo Testamento? Quem lembra? Aí ficou como? Acabou-se. Vamos lá. A declaração, aqui quando Jesus fala que quem põe a mão no arado e olha para trás. No mundo antigo, só uma questão cultural. O lavrador guiava um arado leve com a mão esquerda e os bois com a direita. Se ele olhasse para outra direção, o arado sairia do rumo. Para o que crê, olhar para trás significa colocar as preocupações desse mundo terreno à frente de Deus. Não tem problema em ministério, mas começa a olhar os problemas todinho. Um colega, eu nunca mais esqueci, né? Ele disse assim, me chamaram para uma determinada igreja, vou nada, igreja pequena, e minha bolacha, como é que eu vou comer? Tem que me dar um dinheirinho. Ainda não estava entendendo o chamado de Deus na vida dele, porque sabia que Deus supre tudo, pode ser o que for. Deus é o Deus que supre a nossa necessidade. Embora teve um tempo que o apóstolo Paulo ele teve que fazer tendas, mas Deus estava suprindo a necessidade dele. Eu passei muito tempo fazendo tenda também, e trabalhando e fazendo tenda, e ainda hoje tem muitos ministros. Mas Jesus Cristo quer uma dedicação plena da gente na obra. Eu acredito muito em ministério integral, mas não é muito fácil não, porque tem que trabalhar muito. Mas no mundo desse que tem a consciência, eu digo assim, corrompida, e a visão de muitos pastores, só está ali para querer ganhar o dinheiro, para querer roubar, para querer se aproveitar. Tem essa visão do mundo, né? Da vocação pastoral. Mas o pastor de Deus chamado é um homem que trabalha com amor na obra de Deus. Ele se entrega, ele faz isso com amor. E tem outros que não são pastores, mas são chamados por Deus. E da mesma forma, se dedica, quando acorda de manhã, hoje é o dia do Senhor, vou para a casa de Deus. Há muitos que vai para todo canto, menos para a igreja. Se der tempo, eu vou à noite. Leve mais a sério a obra do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, Deus tem coisa para acrescentar a você na sua vida. Agora coloque Ele em primeiro lugar, que Ele sabe a necessidade e vai abrir porta. Ele tem porta para abrir. Quem crê que Deus tem porta para abrir? Tem um negócio chamado janelas do céu e bênção na sua. Vamos ficar de pé nesse momento. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Deus, eu sei, meu Deus, também que lá em Lucas 14, o sermão continua falando sobre a seriedade do discipulado. Infelizmente, ó Deus, muitos têm levado na barriga, como diz, sem responsabilidade. Sei, meu Deus, que o ano é de pandemia, mas quando a gente quer, a gente faz um esforço e vem para a tua casa. Há muitas pessoas que têm condições de vir para a tua casa, mas fica em casa. O Senhor quem sabe tudo, ó Pai. Eu quero entregar em tuas mãos, ó Deus, todos os que têm aqui chamado, não só os que estão aqui presentes, os que estão através também online, através da web, os que estão em casa, e aqueles, ó Deus, que nem mais assistem, nem mais escutam, ó Pai. Tenha misericórdia, Deus. Porque tua palavra diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Obrigado pelo culto desta manhã, que culto maravilhoso. O Senhor falando conosco, louvores, alegria, misericórdia e revelação nessa manhã. Nos prepara, ó Deus, para o trabalho, as atividades da tarde. Nos prepara para a cantata logo mais à noite, o musical de Natal, pastor Abisaí, toda a sua equipe, o ministério de louvor. Nos prepara, ó Deus, também para a tarde, onde estaremos aqui, ó Deus, também na cantina,
Nos prepara, Deus, nos dá a alegria de fazer a tua obra, Pai. E essa semana entregamos tudo em tuas mãos. Culto da noite, a nosso retorno para a nossa casa. Que seja feita a tua vontade. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos.